Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês a respeito da urbanização desigual. É importante a gente pensar um pouquinho, porque assim, a urbanização está muito ligado ao capitalismo industrial e ao mesmo tempo foi absorvida, né, pelo capitalismo financeiro, que ainda permanece, existe o capitalismo financeiro atualmente, mas sobretudo neste momento em que o espaço geográfico mundial, segundo o nosso querido professor Milton Santos, é um espaço técnico, científico e informacional. Então, neste novo mundo globalizado, né, onde o espaço geográfico é técnico, científico e informacional, nós temos a urbanização como consequência de um processo de desigualdade que se estabelece no sistema capitalista, que hoje com certeza é um sistema hegemônico e que rege vamos dizer, quase que 100% da sociedade mundial, não é isso? Bem, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero relembrar o seguinte: quando a gente pensa em urbanização, né, nós podemos ter vários enfoques, mas há um esforço muito grande para que a gente possa classificar, né? Porque a urbanização ela não acontece da mesma forma em todos os países do mundo, né? Então ela tem nuances que diferencia de um país para o outro, de uma região do planeta para outra. Mas, infelizmente, mesmo com todas as críticas que a gente possa estabelecer, eu posso dizer para você que eu posso classificar a urbanização em dois grandes grupos: os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? A urbanização em países desenvolvidos, né, praticamente é uma urbanização mais antiga, né? E por ser uma urbanização mais antiga, ela remonta à Revolução Industrial, ou seja, ela remonta ao século XIX, 18, 19 e sucessivamente, né? O processo de modernização do campo atualmente acontece concomitante com o processo de modernização do comércio, dos serviços, ou seja, a tecnologia no campo e na cidade anda par a par, né? Isso faz com que esses países não tenham um fluxo migratório atualmente com grande intensidade. Então, se você pegar, por exemplo, os países europeus, a urbanização ela acontece, mas num ritmo mais lento, né? Num ritmo menos acelerado. Dá tempo de se pensar em novas estratégias de ocupação do espaço urbano, né? A possibilidade de planejamento de políticas públicas para não faltar escola, para não faltar saneamento básico, para não faltar moradia. Vocês estão me entendendo? Porém, é importante notar que os países geralmente que fizeram a Revolução Industrial lá no século XVIII e XIX, em especial, são hoje os países centrais do sistema capitalista. Então, esses países, a urbanização ela está acontecendo, né? Ou seja, a população está assumindo o estilo de vida urbano, a população predominantemente mora no campo, porém, alguns países, por exemplo, tiveram tempo de planejar tanto políticas públicas para o espaço rural quanto para o espaço urbano. Por exemplo, os países que adotaram políticas de bem-estar social, né, principalmente na Europa, né, welfare state, política de estado de bem-estar social. Esses países conseguiram fazer políticas públicas que fixa o homem no campo, né, que dá condições de vida e dignidade para o homem no próprio espaço rural, evitando assim um fluxo migratório intenso para as áreas urbanas. Então, é uma situação bem diferente. Então, nos países desenvolvidos, a urbanização, por ser mais antiga, atualmente ela se manifesta de forma mais lenta, né? E como a gente vê isso na prática?
Ora, a gente vê as cidades de países desenvolvidos com melhor estrutura urbana. Os instrumentos urbanos são mais preservados, né, e inovados, são estimulados e construídos no sentido de atender os seres humanos, né, de atender às necessidades do dia a dia das pessoas. E isso repercute basicamente numa qualidade de vida melhor, né, com acessibilidade, com coleta de lixo, com saneamento básico, com políticas de moradia, políticas de atendimento à saúde, à educação e assim sucessivamente. Então eu posso dizer que nos países desenvolvidos a urbanização tem uma rede urbana mais densa, né? Então a rede urbana é mais densa e ao mesmo tempo ela é mais, como que a gente diz, interligada. Por ser mais densa e interligada, ela é mais ágil e mais eficiente na manifestação dos serviços que a globalização exige. Porque o mundo globalizado, o espaço geográfico tornou-se técnico, científico e informacional. Então o aspecto científico e informacional é mais evidente nas cidades, como por exemplo as cidades dos países centrais do sistema capitalista, que são geralmente países do hemisfério norte, países europeus, Estados Unidos, Japão e assim sucessivamente. Essas cidades, portanto, a urbanização acontece de uma forma mais lenta, né? Dando condições para que a população consiga, de certa forma, reproduzir e produzir melhor qualidade de vida. Por outro lado, eu posso dizer para você também que existem os países subdesenvolvidos. E aí, nos países subdesenvolvidos, nós temos uma diversidade, né? E essa diversidade se manifesta nos países subdesenvolvidos industrializados e não industrializados, né? Primeira questão é o seguinte: os países subdesenvolvidos internacionalmente, nos órgãos nos órgãos supranacionais, como por exemplo a ONU, né, são os que carecem de maiores cuidados por causa do crescimento das cidades. A primeira questão é o seguinte: o crescimento vegetativo desses países é muito elevado, né? O que significa o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, há um aumento da população efetivamente, né? A mecanização das lavouras vem acontecendo em alguns países subdesenvolvidos, por exemplo, o Brasil. Então, os países subdesenvolvidos industrializados, só agora, a partir da década de 1970, é que começa a mecanização nas lavouras, a mecanização no campo. Isso tem gerado uma instabilidade muito grande, porque gera desemprego no campo. Esse desemprego gerado pelas tecnologias e os maquinários e equipamentos modernos que chegam no campo, automaticamente esse contingente populacional vai ser liberado para o espaço urbano. As pessoas vão em busca de emprego na cidade. E chegando, as pessoas precisam de saúde, educação, moradia. E nem sempre, aliás, nos países subdesenvolvidos, não é que nem sempre, eles não encontram, a população não encontra, né? Então, há nos países subdesenvolvidos o que a gente chama, logicamente, de uma pobreza generalizada, marcada por problemas históricos da humanidade, como, por exemplo, a fome, né? A discriminação, o racismo, porque o espaço urbano obriga necessariamente seres humanos, né, com concepções diferentes a conviverem no mesmo espaço, né? Por outro lado, no campo, em virtude da mecanização, quem não tem condições de comprar os pacotes tecnológicos, equipamentos, acabam vendendo suas propriedades e os mais ricos adquirem essas propriedades, portanto aumenta a concentração de terras nas mãos de uma minoria, né? E isso resulta numa má distribuição de renda no geral. Então os países subdesenvolvidos são caracterizados pela má distribuição de renda, ou seja, você tem uma parcela pequena da população usufruindo de benefícios, de condições, né?
portanto, podem dizer que tem uma vida digna, enquanto a maior parte da população padece na miséria, na pobreza e na exclusão, né? Isso tudo, portanto, está relacionado, obviamente, a essa má distribuição de renda, né? Por outro lado, de um modo geral, aqueles que teimam em viver no campo acabam tendo uma vida precarizada. Então, quer dizer, a vida no campo passa a ser sinônimo de atraso nos países subdesenvolvidos. E as pessoas vão querer algo melhor, querer ter acesso a bens de consumo e tudo mais, e vão para o espaço urbano. Portanto, os países subdesenvolvidos estão atualmente num processo de êxodo rural intensificado. Agora, por exemplo, alguns países como o Brasil, que é subdesenvolvido, mas é industrializado, isso já tem diminuído bastante, esse êxodo rural. Mas ele ainda é significativo, né? Qual é o resultado disso? Eu posso dizer para você. Olhando as cidades nos países subdesenvolvidos, é característica a presença das chamadas submoradias, que são favelas, espaços ilegais de ocupações irregulares, né, nas periferias urbanas, nas grandes cidades, cortiços, que são espaços abandonados, né, geralmente prédios e construções históricas tombadas pelo patrimônio histórico no centro das cidades, que formam os chamados cortiços, que são edifícios e prédios e acomodações onde vivem de forma precária, né? Grande parte da população é pobre no centro das cidades. Então os cortiços geralmente são no centro e não nas periferias como as favelas, né? Tudo isso com falta de saneamento básico, por exemplo. Ou seja, coleta de lixo, tratamento de água, água tratada, esgoto sanitário e assim por diante. Além disso, um dos grandes problemas enfrentados pelas cidades dos países subdesenvolvidos é justamente o transporte, principalmente o transporte coletivo público, que é precarizado, né? E isso dificulta a vida, principalmente da classe trabalhadora, né? Nesses grandes centros urbanos, a classe trabalhadora acaba, né, desperdiçando tempo e energia, né, justamente nos transportes públicos, com 1, 2, 3, 4, né, conduções para se chegar ao emprego, né? Isso há um desgaste físico, emocional e ao mesmo tempo uma perda de tempo, né, vamos dizer assim, na ida e na volta para o serviço, sobrando pouquíssimo tempo para o trabalhador, para o seu descanso e o seu lazer, né? E aí a gente tem outros problemas, como por exemplo a falta de hospitais, ou seja, relacionada à saúde, a falta de escolas e a questão principalmente dos problemas da violência urbana e outros problemas que afligem principalmente os países subdesenvolvidos. Beleza? Espero ter esclarecido alguma coisa para vocês e até a próxima. Um abraço.